Abram em Apocalipse, capítulo 12. Glória a Jesus. Esse livro, Apocalipse, né, esse nome, Apocalipse, ele tem uma tradução e é simples a tradução, é revelação. Né? É um livro de uma revelação que um homem chamado João teve, não é? E trouxe essa revelação, escreveu essa revelação às 7 igrejas. Né? Lá no início do livro vai falar sobre isso. E ele escreveu e falou, né? Interessante demais ele ter falado com 7 igrejas diferentes. E elas eram bem diferentes uma das outras. Mas como assim diferentes? Estavam em localidades diferentes e também tinham uma conduta diferente. Né? Não é o tema da pregação, mas eu resolvi explicar aqui. Né? Eu acho interessante olhar por esse ponto de vista e lembrar também das cartas de Paulo a muitas igrejas. Aos Romanos, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Efésios, Tessalonicenses, Colossenses. Né? Então, ele deu cartas também para irmãos, né? Tito, Timóteo. Então, se os irmãos perceberem, em alguns momentos ele dá lições muito específicas para as igrejas. Por quê? Porque cada igreja estava numa situação, ou, vamos dizer assim, em como o próprio evangelho diz, né, numa estatura de fé. Em Apocalipse fica muito claro, né? Uma tinha o amor, mas não tinha alguns cuidados. Outra tinha muito cuidado, mas não tinha amor. Era muito, vamos dizer assim, quase que uma igreja debaixo de uma lei, vamos dizer assim, em que conhece muito as escrituras, mas não tem amor. Uma era tratada como uma igreja morna, que era uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, né? Falando, como se estivesse falando com os membros da igreja. Olha, se arrependam e comprem ouro provado no fogo. Então, os irmãos percebem que a palavra ela vem tratando todo mundo como igreja, né? Mas a estatura de cada uma delas era diferente. Então, algumas mereciam mais correção do que outras. Algumas davam mais fruto do que outras, né? Uma delas, a palavra diz, né? A revelação diz: olha, se arrependa. O Espírito Santo bate na porta, ó, eu que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Quem se arrepender, não é? Quem se arrepender, quem deixar eu abrir, perdão, quem abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, não é? Então, os irmãos percebem que em todo o tempo da igreja, nesse curto período aqui, porque isso aqui foi um curto período, algumas décadas, né? Que esses livros aqui foram escritos, havia já muito cuidado com as igrejas e as igrejas também já sofriam muito com muitos abalos, né? E o texto que a gente vai ler aqui de Apocalipse 12 vai falar do porquê que isso acontece, porque existe uma luta, uma batalha, existe um enganador no nosso meio. Não no meio da igreja, mas no mundo. Nós mesmos nem do mundo mais nós somos, porque nascidos em Cristo, somos agora cidadãos do céu, né? Do reino de Deus, pertencemos ao reino de Deus, a uma pátria que não é essa pátria aqui é do maligno. Então imagina que nós estamos aqui no mundo que jaz no maligno, que pertence ao maligno, não é? Em que o maligno foi lançado com a terça parte dos anjos. Nós estamos aqui dando fruto, não é? Com virtude, com vitória. Então imagina só como que esse inimigo está, não é? E aí o texto, vamos ler a partir do verso 7, irmãos. Porque antes aqui mostra, né, a tentativa do diabo de destruir com Jesus, quando ele ainda era uma criança, não é? E aí ele é derrotado, né? Verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou porque era nos céus. Então havia. Então olha que interessante, né, irmãos? Então, antes de Cristo, o diabo, a antiga serpente, o dragão, né? Chamada Diabo e Satanás, ele estava no céu. Interessante isso, né? Não mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. E o que ele faz, irmãos? Engana todo o mundo.
Então, o que, que eles fazem? Eles são enganadores, né? O Deus desse século e os seus adeptos, né? Os seus anjos e demônios, né? No caso, o trabalho deles é com a mentira. O trabalho deles é enganar. O trabalho deles é convencer, é desviar, é fazer com que alguém tropece, que alguém caia, que alguém acredite em algo que não é verdadeiro. Por isso que quando você vê o evangelho de Cristo, né? Você vai ver lá, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou muito sobre a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o Senhor Jesus fala tanto da verdade, olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês ouvirem a minha palavra, permanecerem no que eu ensino, vocês serão verdadeiros discípulos. E ele falando para quem isso? Ele estava falando para os judeus. Ele estava falando por aqueles que tinham um Senhor. Ele estava falando para aqueles que tinham uma palavra, aquela que Moisés trouxe. E o Senhor Jesus disse para eles: se vocês permanecerem no que eu estou ensinando, vocês serão os meus discípulos, verdadeiros discípulos. Porque tem o discípulo que não é, também que não é verdadeiro, porque não permanece na palavra de Jesus. Não fica só com a palavra de Jesus. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, liberta do quê? Porque na sequência do texto lá de João 8, os judeus falam assim: opa, peraí, libertar do quê? Eu não sou escravo de ninguém. Né? Nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. O Senhor Jesus fala: quem comete pecado é escravo. Mas por que comete pecado? Está lá em Romanos 7. Vamos lá. Romanos 7. Então, quando a gente entende o evangelho, a gente percebe, irmãos, que o homem, ele foi enganado. O engano que o homem caiu, a mentira que derrubou o homem, não é? A serpente lá no deserto, qual nós lemos agora ali, no Apocalipse, né? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, né? Que engana, o que ela fez com a mulher? Não vai morrer, não. Pode comer, não vai morrer, não. É que se você comer, você vai ser como Deus, entendeu? Então ele despertou algo dentro dessa mulher, o desejo dela ser como Deus. Então veja que despertou uma soberba, despertou algo, né, através do engano de Satanás. Então o engano de Satanás é te convencer a praticar o pecado, é de te convencer. Então o diabo ele faz isso, o trabalho dele é esse. Ele age na mentira. Porque, irmãos, se o diabo aparecer pro maior dos ateus que existe no mundo aí, pode pegar o homem mais sábio e filósofo e cheio de livros escritos e tal, e que ele defende pela ciência que não existe Deus. Se o diabo aparecer para ele, vermelhão, cuspindo fogo, com um rabo enorme, com umas presas de monstro, ele vai se pelar todinho, vai se tremer todinho, vai se borrar e vai acreditar que Deus existe. O diabo não vai fazer isso com ele. O diabo quer ele bem mortinho espiritualmente, enganado, preso no pecado, preso no engano, na soberba, na arrogância dele. O diabo ele não vai aparecer para as pessoas como diabo, como o príncipe desse século, devastador, andando de mãos dadas com o destruidor, matando, roubando e destruindo, para todo mundo ver ele, bem feio, asqueroso, fétido, né? Não, ele vai aparecer sempre numa forma que vai te seduzir, que vai te enganar. Então, assim o homem vive sendo enganado quando ele não tem o Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus fala de, olha, se você permanecer na minha palavra, você conhecerá a verdade vos libertará. Vai te libertar de você ser enganado. Vai te libertar de você ser conduzido a praticar aquilo que não convém mais você praticar. Porque agora você é da verdade, você é de Cristo. Né? E aí, irmãos, na nossa jornada, na nossa carreira, acontece, né? A palavra mesmo diz, aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso. Porque ele disse que nós pecamos. Mas nós temos um advogado junto ao Pai. Então a palavra nos ensina, irmãos, não é? Que uma misericórdia muito grande foi derramada sobre a igreja. A misericórdia foi derramada, a graça foi derramada sobre todos nós. Então, hoje, como nós louvamos, né? Que não existe nada, nem a morte, nem a vida, que pode nos afastar de Cristo Jesus. Né? Nós vamos ler esse texto aqui hoje também. Porque a palavra nos ensina, a palavra nos fortalece, a palavra nos levanta, a palavra nos dá um alicerce, nos pega no colo, não é? A palavra nos mostra que nós somos filhos, com graça, com misericórdia, com o amor de Deus, não é? Então, se nós lêssemos, né,
o capítulo 7 todo aqui de Romanos, a gente ia ver que o tempo hoje é curto, né, irmãos? Vamos ler só o comecinho e depois a gente vai pular um trecho aqui, ó. Verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. Então ele está dizendo o quê? Não sabeis vós, vocês sabem, né? Vocês que sabem a lei. É isso que ele está dizendo. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. O que isso quer dizer? Que todo homem na face da terra está debaixo da lei. Qual lei? A lei dada no Monte Sinai. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Então ele está falando, olha, todo homem está debaixo da lei. Não é? Por todo o tempo que ele vive. Vive como? Como homem. Como homem, filho de Adão. E aí, ele começa no verso 2, e é de uma forma muito sutil, a usar uma parábola. Então ele faz agora uma figura. Ele vai colocar, então, o homem e a lei. Ele pega o homem e a lei. Ele estava falando do homem e da lei, não estava? Ó, vamos ler aqui de novo. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então o que ele está querendo dizer? O homem está casado com a lei. É isso que ele está dizendo. O homem casou-se com a lei. Por quê? Porque na lei do casamento, você só pode se separar da sua mulher se um dos dois morre. Porque se. Aí ele vai usar essa figura. É por isso que ele fala a figura do casamento. Ele está querendo dizer isso. Que o homem, ele está ligado à lei até o dia da sua morte. Enquanto ele estiver vivo, não tem jeito. A lei está sobre a vida dele. A lei vai dominar a mente dele. A lei vai fazer ele pecar. Porque o texto todo vai falar sobre isso. Que por causa da lei vem o pecado, não é? Por causa da lei entra a concupiscência, entra o desejo, entra muita coisa na carne do homem, provoca o homem para ele pecar. O que aconteceu com a mulher? O que aconteceu com Adão lá no Monte Sina, no Jardim do Éden? Deram uma lei lá, não era? Não foi dada uma lei? De todas as árvores do jardim comerás, mas do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Das outras, come livremente. Dessa não, porque o dia que comer, vocês vão morrer. Tá certo? Não é igualzinha, vamos dizer assim, a lógica da lei dada no Sinai? Né? Coma de todas as árvores para que vocês tenham vida, né, abundante. Tinha lá a árvore da vida, não tinha? A árvore da vida no Jardim do Éden? Pois é, então eles podiam comer. A lei também diz, se você cumprir a lei, todos os estatutos e ordenanças que hoje eu vos ordeno, olha que maravilha, 14 versos de bênçãos. Tá lá, em Deuteronômio 28. Verso 15. Porém, todavia, se vocês não cumprirem, tem lá dezenas de versos de maldição, de todo tipo. De todo tipo. E para não faltar nada, ele fala assim, e além do que eu escrevi aqui, as que eu inventar também. Né? Mais ou menos assim está escrito. Então, a lei lá no Jardim do Éden foi desse jeito. A mulher despertou dentro dela um desejo de ser como Deus. Olha, não coma. O diabo foi lá, Satanás, convenceu ela, ela foi, comeu, foi e deu para Adão e ele também comeu. Não é? E aí, nós percebemos na leitura, vamos continuar aqui, só para os irmãos entenderem, verso 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei. Então ele usou a lei do marido. O que é a lei do marido? A lei do casamento. Não é? Então ele fala de uma mulher. Por causa de uma lei que foi dada acerca do casamento, enquanto o marido não morrer, a mulher não pode fazer nada. Mulher podia dar carta de desquite para o marido? Mulher podia escrever uma carta e repudiar o marido? Não, era o marido que fazia isso, não era? Na lei? Ele tinha quantas mulheres ele quisesse, e as que ele enjoasse, ele ia lá, dava uma carta e um pé na bunda da mulher. Para a mulher, não tinha outra escapatória. O marido tinha que morrer para ela ser de outro. Não é isso? A lei do marido. Mas aí ele diz assim, mas morto o marido está livre da lei? Do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, assim será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei. Para a lei, perdão, vamos ler de novo, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então agora ele volta lá no início, né? O homem casou-se com a lei. Como o homem morreu, então ele não é mais da lei. Agora ele está livre para ser de outro, né? Então a morte de Cristo, ela é importantíssima. Quando o Senhor Jesus fala está consumado, é porque ele foi julgado pela lei. Os homens portadores da lei, né? Quem que era usado para fazer os trabalhos do templo? Os levitas, né? Os sumos sacerdotes, né? Então eles levaram o Senhor Jesus preso até a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entregou ele para ser morto. Assim como eles faziam com a oferta lá no altar. Eles pegavam lá um animal que alguém levou e levava para ser assassinado lá, derramado o sangue daquele animal para perdoar pecados. Só que eles pegam Jesus e levam para ser morto, né? Então nós, quando cremos em Jesus, e Jesus passa a ser o nosso cordeiro, o cordeiro que morreu por nós. E nós, quando somos batizados, a palavra diz, sepultados com ele no batismo, também com eles ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então nós morremos para a lei e agora somos de outro, nós somos de Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te purifica do pecado só no dia do seu batismo? Eu aprendi isso lá na minha antiga religião. Então, na minha antiga religião era assim, né? Ó, você batizou hoje, o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, mas a partir de agora, se você pecar para a morte, meu filho, você está perdido, porque não tem mais nada a fazer por você. Era assim que eles pregavam. E aí, qualquer pessoa que cometia um pecado, ela era apedrejada até a morte dentro da igreja. Ah, mas matavam na sua igreja? Não, não. Matavam com as palavras. Matavam com o ódio. Matavam com a falta de misericórdia, né? Então, em Jesus Cristo não é assim. A palavra ela é muito séria. O evangelho, ele nos ensina a viver em novidade de vida, em santidade. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele, olha, eu quero que vocês me suportem na minha loucura, porque eu quero entregar vocês como uma virgem a Cristo, né? Uma virgem pura. Então, o trabalho do cristão é uma santidade, é uma busca pela santidade, pela perfeição. Essa é a nossa vida, né? Glória a Jesus. Mas, como está lá em 1 de João, né? Se acontece alguma coisa, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Temos um advogado junto ao Pai. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E aí, irmãos, vamos pular então essa parte aqui, vamos para o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, a lei que foi dada, não é? Ela não consegue me convencer, ela é incapaz de me purificar, porque eu sou carnal, eu estou vendido, né? Eu fui pego, como diz o mundo, eu fui pego de calça curta. Eu estou vendido, vendido sobre o pecado, o que que é? Eu fui entregue ao pecado. A lei me entregou para morrer. A lei destruiu com a minha chance de vencer o pecado. Ainda que é impossível sem Jesus vencer o pecado, né? Mas só aumentou o pecado, só piorou minha situação. Verso 15. Porque o que faço, não aprovo. Mas o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então aqui é a voz de um ser humano, não é a voz do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo se colocando no lugar do ser humano e declarando como ser humano, dizendo: essa é a minha condição como ser humano. Ainda que eu aprenda o que é certo, ainda que eu entenda que a lei é boa e que o que a lei faz e ensina é bom, né? A minha carne está vendida sob o pecado, não é? A minha carne está manchada, tem uma maldição na minha carne. Foi lá atrás que eu recebi essa maldição. Ainda que eu quero fazer o bem, ainda que eu procuro fazer o que é bom, a minha carne quer me destruir, me levar para o pecado. Existe desejo, concupiscência, tudo que não presta na minha carne, não é? Então ele vai argumentando isso, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, quando a gente chega aqui, ó, verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, tá vendo? Ele está falando do homem, ele não está falando do apóstolo Paulo, daquele que foi regenerado em Cristo. Ele se coloca na posição de homem aqui. Ele se coloca na posição daquele que não tem Cristo, né?
Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí agora ele volta para a realidade, que ele é nascido em Cristo Jesus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, verso 1 agora, do capítulo 8. Agora. Por que agora? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo? Agora, porque tem Cristo. Agora, porque ele morreu no meu lugar. Agora, porque ele derramou o seu sangue. Porque ele foi morto injustamente. Porque ele foi morto no lugar daqueles que deveriam ser mortos e condenados. Ele não deveria morrer. O Senhor Jesus não deveria morrer. Mas ele morreu por nós, né? Então, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Você era casado com a lei do pecado e da morte. Você morreu com Cristo. Agora você é casado com a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Existe uma aliança agora, uma ligação sua com Cristo, não mais com a lei do pecado e da morte. Né? Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus na carne venceu o pecado da carne. A condenação, tudo que veio sobre a carne, ele em carne venceu. Mostrando que a palavra no qual Jesus é o autor e consumador dela é poderosa sim. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então venceu o pecado na carne. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e... Então, se você está inclinado para o Espírito, se eu estou inclinado para o Espírito, nós só vamos sendo aperfeiçoados. Então, ainda que aconteça algum deslize, algum erro, algum pecado, você está inclinado ao Espírito. Você está buscando o arrependimento em todo o tempo. Você está buscando a justificação, o perdão, o amor. Viver em misericórdia, não é? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, a justiça de Cristo, né? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso aqui, irmãos, é uma promessa. São palavras muito poderosas de salvação, de perdão, de justificação. Mas a gente começou falando do que, irmãos? Do engano. A gente começou falando do quê? Que o diabo quer dizer o contrário. O diabo, ele quer dizer que você não é. O diabo quer dizer que você não presta. Quer dizer que você não tem o Espírito Santo. O diabo quer dizer essas coisas. Não é? Quer dizer que você não tem dom, quer dizer que você não tem isso, que você não tem aquilo. E é mentira do diabo. É mentira, porque se você olha o Evangelho, você olha para a sua vida, você olha para a sua conduta, para a sua inclinação. Qual que é a sua inclinação? Não é? Qual que é a minha inclinação? Eu sei olhar para mim, eu posso olhar para mim, cada um dos irmãos podem olhar para dentro de si. Irmão, a gente pode enganar o homem que for. O homem que for, as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas recebem esse dom da mentira e enganam muita gente. Mas aquele que é sincero, irmão, se você é sincero diante de Deus, se a sua inclinação é pela verdade, é pela santidade, nada e nem ninguém vai dizer que não é. Alguém pode dizer que não é, mas você sabe que você é de Cristo, que você é inclinado a Deus, você sabe, não é? Então a sinceridade, irmãos, do seu coração, nada vai abalar, não é? Até a oração, ela diz, né, ó, verso 26, irmãos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Por que ele intercede por você? Por que o Espírito Santo intercede por você? Ah, porque eu não sei orar, irmão, é o que está escrito. Eu não consigo pedir como convém. Você não consegue pedir como convém, mas dentro de você
a inclinação da sua mente, do seu pensamento, do seu coração é em fazer o bem, é sincero, é verdadeiro. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do... Qual que é a intenção do Espírito, irmão? Então ele examina o seu coração, ele sabe a sua intenção. Você pode não saber pedir, mas a sua intenção é boa. Então a sua oração é convertida em uma oração boa, né? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, tá vendo? Então ele não intercede por qualquer um, irmão. Não é qualquer um que dobra o joelho, entendeu? Buscando as coisas terrenas, buscando o mal do próximo, buscando só o que é para si mesmo e não no que é do outro, do irmão, da irmã, como a palavra ensina. Que vai ter as orações, que vai ter a intercessão do Espírito, mas é para aquele que está ligado, é para aquele que toma a ceia, que participa do corpo, do sangue, sinceramente, que examina-se a si mesmo. E glória a Jesus. A palavra nos garante com muita confiança, com muita alegria. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, decreto, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos abreviar aqui, ó, verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O diabo abre a bocona dele para mentir, para enganar, para querer falar. Você que não pode acreditar nele. Você tem que acreditar naquele que te honrou, perdão, naquele que te justificou, naquele que te amou, não é? Que é o que a palavra ensina. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o... O que é reputado, né? Considerados como ovelhas que estão indo para ser mortas, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, o mentiroso, o maior desse século, o maior mentiroso, Satanás e seus demônios, nada, não é? Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso. Então é isso aqui que, irmãos, a gente se apega nisso. Porque o trabalho do diabo, irmãos, assim é mentira. Ele arruma confusão, ele cria embaraço. Quando a gente vai ver, irmão, as coisas estão embaraçadas. Quando a gente vai ver, a gente já está embaraçado um com o outro. Acontece isso, irmãos. Você se embaraça na sua casa, você se embaraça no seu trabalho. Não é? Quando você vai ver, você foi enganado por um momento, você erra no trânsito, você faz o que não devia no trânsito, você faz alguma coisa, por quê? Porque um momento de deslize seu, uma fraqueza sua, às vezes vira uma bomba, não é? Um negócio que não era nada, você por um momento. E eu posso dizer, irmãos, porque infelizmente, não é? Acontece com todos nós, comigo também acontece, não é? Então, às vezes a gente erra, irmãos, um pensamento, numa coisa que a gente fala, numa coisa que a gente faz. E o diabo vai querer usar isso para te jogar no pó da terra. Não é? Vai te acusar, vai falar bobagem nos seus ouvidos e você não pode ouvir. Não é? Nem o diabo, e ele pode usar quem ele for. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para aquele que te justificou e te justifica. Não é? E buscar ser sincero, não é? Em todas as coisas. Então, ninguém vai entrar no céu com pecado de estimação. Né? Porque isso é falta de sinceridade. Né? Então nós somos convencidos do pecado pela palavra, a palavra pelo Espírito Santo, né, irmãos? Que nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Nos faz vencer todas as coisas, irmãos. De glória em glória, de fé em fé, somos aperfeiçoados, irmãos. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer, irmãos?